Graça e paz, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Marcos capítulo 6, versículo 53. Abra a Bíblia, ligue a Bíblia. Uma palavra do coração de Deus agora para o seu coração. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 53. Se você achou, diga eu achei. Que bom, vai aparecer no telão também. Diz assim a palavra do Senhor: depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem, pelo menos, tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Senhor, o Senhor já falou muito conosco hoje no culto das 9, no culto das 17. E eu sei que não será diferente agora. Que os nossos corações estejam prontos, um solo preparado para receber a semente que vem do Senhor. Repreendemos tudo aquilo que quiser roubar aquilo que o Senhor deseja lançar sobre nós, Pai. Que possamos ouvir, discernir e aplicar para a glória de Deus. Amém? Pode sentar. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Estamos precisando de uns lugares aí, mas tem uns lugares no meio. Você que está sentado no fundo aí, ó. Ali tem lugar. Ali tem um lugar. Equipe Pets, por favor, traz quem está aí atrás. Ó, lá no canto tem muita gente em pé lá. Vamos todo mundo sentar, senão você não recebe da palavra não. Vamos todo mundo ficar quietinho. Achar um lugarzinho para você. Casalzinho lá, o rapaz de verde, ó. Um lugar aqui reservado para você. Você com a moça de vestido e o rapaz de verde. Só esperando vocês dois, ó. Bem aqui, ó. Aí, ó. Olha que coisa boa, viu? Bem na frente, na cara do gol. Você receber a bênção. E mesmo assim o povo não gosta da frente aqui, ó. Mesmo você oferecendo. Glória a Deus. Ah, meu Deus do céu. Diga assim comigo: Jesus é a saída. De novo, Jesus é a saída. Mais uma vez, Jesus é a saída. Todo mundo tem um problema. Todo mundo. Todo mundo tem algum desafio na vida. Porque se você não tem alguma coisa, algum problema, Jesus já tem que te levar. Porque é difícil a gente andar nesse mundo sem ter alguma coisa para a gente resolver, né? Sempre tem um problema. Existem muitas soluções aparentes por aí. Por exemplo, se você tem um problema financeiro, você pode ir no gerente do banco. Ou você pode ir atrás de um agiota. Você que sabe. Se você tem um problema no casamento, tem muitos que acham que a saída é a separação, o divórcio, né? Se você tem um problema na igreja, eu vou sair da igreja, que resolve o problema. Mas nós sabemos que não é assim. Problemas, eles precisam ser resolvidos. Problemas não podem ser esquecidos. Problemas não podem ser colocados debaixo do tapete. E eu não posso também viver com um problema e fazendo de conta que não tem problema. Porque daí isso é um problema psicológico. Nós precisamos buscar a maneira de resolver. Eu entendo que Jesus, se não a melhor, é a única maneira de resolver muita coisa na nossa vida. Sem Jesus, eu acredito que nem dá para começar. Eu acabei de
no intervalo dos 2 cultos, agora das 17 para as 19h30, a gente tem uns minutos de intervalo. Um casal foi até a minha sala para me convidar para celebrar o casamento deles. Eu orei com eles e eu perguntei: como é que tá as coisas? Já tenho tudo que precisa? Ele falou assim: pastor, tem a máquina de lavar. Eu falei: já tá bom, já vai lavar roupa. Uhum. Mas os problemas de um casamento não são os móveis da casa. Porque a gente até passa sem máquina de lavar. Por mais que ajuda muito, mas dá para passar, né? A gente passa sem algumas coisas, mas sem Jesus a gente não passa. Casamento, vida financeira, empresa, nada flui se não tiver Jesus. Mas os meninos começaram bem, já fizeram curso de noivo, tem a bênção dos pais, foram pedir a bênção pastoral e agora vão celebrar o casamento. Você vê que já tem um rumo o negócio, já tem um caminho de bênção, e todo caminho de bênção tem Jesus, porque Jesus fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então tudo que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. Não há nada que Ele não possa liberar, abençoar, resolver para nós. No entanto, eu preciso entender sobre relacionar-se com o Senhor. Porque eu só falar para você que Jesus abençoa e que vai dar tudo certo, é muito bonito na retórica, mas não é tão simples assim. Porque senão eu ia só ficar pedindo bênção, e a bênção ia vir. Se fosse assim: eu quero isso, Jesus manda. Eu quero aquilo, Jesus manda. Porque o pastor pregou que Jesus é a saída. Mas eu quero me aprofundar um pouco mais nessa história. E a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que quem entra na presença encontra a saída. Não é simplesmente Jesus é a saída, mas antes dele trazer a solução para muitas coisas que eu preciso entrar na presença dele. Se eu entro na presença, eu encontro a saída. E no texto que nós lemos, diz que onde Jesus estava, o povo estava atrás. Ele desembarcou do barco, atravessou o mar, desembarcou do barco e o povo o reconheceu. Será que a gente reconhece quem é Jesus? Sim. Para aquele povo era o homem que fazia milagres. Eu estou doente, Jesus cura. Você vê que eles levavam os doentes, e nós vemos vários milagres. Jesus curou muitas doenças. E onde Jesus ia, o povo ia também. Porque o melhor lugar é onde Jesus está. O melhor lugar é onde Jesus está. Tem muitos lugares, mas o melhor lugar é onde Ele está. Só que agora, nós não estamos buscando um Jesus que está andando por aí. Não tem um Jesus que foi dar uma volta lá na Ilha do Canela, e daqui a pouco ele volta ali na Graciosa, e a gente vai ficar esperando ele, e como o texto diz, eu vou tocar no seu manto, na borda das suas vestes, e eu vou ser curado. Não. Aí que o negócio fica um pouco mais complexo. Porque agora ele não está aqui fisicamente. A palavra de Deus diz que agora o Espírito habita em mim. Eu sou templo do Espírito Santo. Jesus falou: estou indo, mas vou deixar o Consolador.
Isso é interessante, complexo, e faz eu pensar sobre a minha vida cristã. Porque eu preciso de saídas, eu preciso resolver um monte de coisa, mas eu me digo que eu sou cristão. Se eu sou cristão, esse Espírito Santo está habitando em mim. Então, de uma forma bem básica, a solução está dentro de mim. Porque se eu ando com Jesus, sou templo do Espírito Santo, e a palavra diz que Ele habita em mim, a solução está aqui. Pastor, mas eu não estou conseguindo resolver. Outra questão: será que o Espírito Santo está habitando em mim? Será que o Espírito Santo está aqui comigo? Será que eu estou com Ele? Será que eu estou caminhando com Ele? Talvez não. Talvez você chegou nesse culto aqui, hoje você está todo perdido. Mas que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Porque não importa como você está, vá até Jesus. Não importa como você está, você tem que ir até Jesus. As soluções, as curas, as transformações, eu encontro em Jesus. Quem sabe o problema é que você não sabe ainda se relacionar com Ele. Mas se você veio ao culto, se você está aqui, já é um sinal que você quer gerar algum tipo de relacionamento com Ele. Você quer criar um vínculo maior com Ele. Estando aqui, alguma coisa você deseja da parte de Deus. Quando eu chego em Gênesis capítulo 17, no versículo de número 1, diz assim: quando Abrão estava com quantos anos? Quanto? Anos de idade. O Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Gente, com 99 anos, já está querendo ver o Senhor pessoalmente lá na glória. Ué. Vamos analisar de verdade. Com 99 anos, alguém está com alguma expectativa? Não. Abrão foi chamado com 75 anos. Gênesis capítulo 12, o Senhor diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Com 75 anos. Abrão era um homem de posse, estava tudo bem, de repente Deus tira ele e fala: vai. Você vai ter uma grande descendência. Quase 25 anos depois, Abrão está ali com um problema. Ele até quis resolver o problema, porque o Senhor falou que iria lhe entregar um filho da promessa. Como esse filho não vinha através de Sara, então ele resolveu fazer um filho na serva Agar. Aí o Senhor aparece diante dele e fala: ô Abrão, fica tranquilo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Abrão, eu não pedi para você se relacionar com ninguém, Abrão. Eu não quero saber se você tem essa idade. Eu não quero saber se a Sara é estéril. Somente ande na minha presença, que o resto será resolvido. Muitas vezes nós temos uma oração assim: Deus, resolva o meu problema. Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. E Deus está falando o seguinte conosco hoje: antes de eu te abençoar, você precisa mudar. O problema é que nós queremos bênçãos, mas nós não queremos mudanças.
Então nós fazemos uma oração infantil e imatura. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Como um menino mimado, que quer as coisas que Deus pode proporcionar, mas não quer se relacionar com Deus. E aí começam as nossas dificuldades. E a gente começa a questionar Deus, não entender Deus e quem é esse Deus. O Deus invisível da Bíblia, o Deus que amou esse mundo, enviou o seu Filho para morrer na cruz, Ele morreu, ressuscitou, já entendi. Mas e aí? Mas e aí? A minha vida continua do mesmo jeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Em outras palavras, se prepara que eu vou enviar a bênção. Abraão, nesse momento você não precisa de um filho para sua descendência. Nesse momento você precisa andar comigo e em integridade. Muitas coisas não chegaram e não vão chegar enquanto você não mudar. Primeiro a mudança, depois a bênção. E Deus não vai trabalhar de forma contrária, senão Ele mesmo iria cair em contradição. Deus não vai mandar porque você quer. Isso acontecerá na proporção que você for sendo transformado por Deus. E na medida que eu vou mudando, Ele vai trabalhando coisas novas em mim. Ah, pastor, mas eu estou há 10 anos do mesmo jeito. É porque espiritualmente você está há 10 anos do mesmo jeito. Há 10 anos você se comporta da mesma forma, você age da mesma forma. Sabe por quê? Porque mais do que tocar em Jesus em busca de algo, construa um relacionamento efetivo com Ele. Muita gente tocava em Jesus e era curado. Mas será que essas pessoas construíram relacionamento? São coisas distintas. Tem muita gente que é curada, mas não tem relacionamento com o Senhor. Teve um problema físico e foi curado, mas não tem relacionamento. Olha o que a Bíblia diz, em Lucas capítulo 17, versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Olha aí, coisa linda. Estava louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. 10 homens estavam com lepras. Esses 10 homens foram curados da lepra. O Senhor falou para eles irem e se apresentarem ao sacerdote conforme a lei. Os outros foram embora. Somente um voltou para se relacionar com Jesus. Porque tem gente que só quer o milagre, mas não quer relacionamento. Só quer o milagre, mas não quer intimidade. Só quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Isso eu acho muito confuso. Eu acho confuso como a gente não consegue ter um relacionamento efetivo com o Senhor, porque nós queremos bênçãos, e aí a gente quer morar no céu. Porque se você perguntar 100 pessoas, 100 vão dizer que querem morar no céu. Ninguém quer morar no inferno. Mas o seu relacionamento que leva para a eternidade começa na terra. Porque se você não gosta de se relacionar com Deus aqui na terra, então por que você quer ir para o céu? Se lá você vai ter que se relacionar com Ele. Já pensou como vai ser? Eu não gosto muito da igreja. Uma igreja é um negócio complicado. Eu vou, mas não me envolvo. Mas quem vai morar no céu é a igreja.
coisa para se pensar. Você já pensou? Você vai estar lá, você vai ter que estar adorando. Não vai ter como você dizer assim: hoje eu não quero esse culto não. Quem está pregando é Paulo. Paulo bate demais. Hoje quem está pregando é Pedro. Também não quero, é muito sanguíneo, muito agitado. Eu quero o culto de João, o apóstolo do amor. Será que vai ser assim? No relacionamento com Deus não é eu que escolho, é Ele quem escolhe. No relacionamento com Deus não é eu que determino, é Ele quem determina. No relacionamento com Deus eu não direciono, eu sou direcionado por Ele. E se a nossa cabecinha não mudar, a gente só recebe o que quer e vai embora. 9 nunca mais apareceram. E o que voltou, o texto deixa claro 2 vezes. Lucas relata: quem voltou era um samaritano. E Jesus falou: só voltou esse estrangeiro? Por quê? Porque os crentes não voltaram. Os que eram judeus não voltaram. Quem voltou foi um estrangeiro. Quem teve o coração grato foi um estrangeiro. Não foi um judeu. Não foi um crente. Engraçado, né? Agora, tem o versículo 19. Então, ele lhe disse, Jesus disse a ele: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Eu vejo que agora o negócio estreitou. Uma coisa é ser curado, outra coisa é ser salvo. Os outros 9, olhe bem, os 10 receberam a seguinte palavra, é assim que diz no texto: sejam limpos. Os 10 foram limpos da lepra que havia no seu corpo. Um voltou para agradecer, e só esse um recebeu essa palavra: levante-se, porque ele se prostrou diante do Senhor. Ele estava prostrado, rendido, reconhecendo quem o curara. E ele falou: vá, ou seja, eu te envio. Os outros receberam a cura, mas não receberam direção. E o melhor, esse recebeu o seguinte: a sua fé o salvo. Agora, houve salvação. Não houve só uma cura da lepra. Não houve só a resolução de um problema. Houve salvação. No culto das 17 horas, enquanto eu estava aqui no momento de oração, o Senhor falou ao meu coração: a igreja está dispersa. Não é a igreja naquele momento que estava dispersa. Ele quis dizer sobre a igreja, o corpo que anda disperso. O que é um corpo disperso? O povo disperso é um povo descomprometido. Eu estou disperso. Tem Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo. Eu vou ver se dá para ir no culto. Eu sou flamenguista, se o Flamengo ganhar, eu vou todo animado para o culto. Mas se perder, eu vou chateado. Acho que eu nem vou, porque eu não vou receber. Porque o nosso nível de fé está relacionado à vitória de um time que ninguém nem sabe quem eu sou. Então, é assim, eu vivo assim. Eu fiz a prova do Enem. Eu estou chateado, eu não fui bem, eu também não vou para a igreja. Essa oscilação da nossa fé faz com que percamos todo o propósito de Deus para nós. Faz com que a gente não entenda aquilo que Deus quer fazer. Levante-se, vá, a tua fé te salvou. Muito mais do que cura da lepra, começa agora em você um tratamento do céu. É muito mais, algo mais profundo.
Não se contente apenas com um toque. Não se contente apenas com um toque. Tem gente que, esse culto foi tremendo. Eu ando na rua e muita gente me aborda. O senhor pastor Robson? Tudo bem? Tudo. Você já foi lá na igreja? Fui. Quer dizer, eu vou de vez em quando. Qual foi a última vez? Quando o senhor pregou tal coisa. Eu falei, faz tempo, hein? Sabe o que é? A gente se contenta só com um toque. Eu fui numa conferência, eu fui no evento, eu recebi uma profecia. Eu estou andando em cima dessa profecia. Você nem ora pela profecia, você nem cultiva a profecia. Porque se você quer viver a profecia, você tem que honrar aquele que libera a bênção. Então é apenas um toque. É um choro, uma emoção. Um dia que eu estava muito triste, então vou lá. Uma pessoa veio hoje no culto. Eu fiquei olhando para ele no culto das 9. O louvor aqui na maior unção, e ele no celular. Eu preguei e ele eu falei, deve estar anotando o sermão todo. Aí o louvor subiu novamente, e depois veio um momento espiritual. De uma hora para outra, me largou o celular para o lado e começou. Falei, eita, agora sim. Porque o nosso relacionamento com Deus é assim. É uma coisa tão vaga, tão dispersa, sem sintonia. Quando você chega em qualquer lugar, qual que é a primeira coisa que você procura? Fala bem forte. Pode falar que é isso mesmo, fala. É Wi-Fi. Ei, tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi? Tem a senha? Qual que é a senha? Cadê o Wi-Fi? Olha o celular, gente, olha o celular. Passa 30 segundos, você olha de novo. Isso aqui em 30 segundos parece que aconteceu alguma coisa. É porque nós temos uma dependência. Nós dependemos da rede social. Nós dependemos de rolar o feed do Instagram. Nós dependemos de entrar no explorar e ficar vendo vida de gente que não tem nada a ver. Nós queremos uma sintonia com o mundo. Por isso eu quero estar conectado no Wi-Fi. Mas está bom de você começar a se conectar no céu. Está bom de você começar a conhecer as senhas que dão acesso ao coração de Deus. Está precisando conhecer as formas de acessar ao Senhor. Quem entra no meu santuário, diz a palavra, quem tem mãos limpas e coração puro. Já liberei uma senha para você. Não se contente apenas com um toque, isso é tão pouco. Não se contente apenas com alguns momentos. Amanhã começa a semana de oração aqui, 6 horas da manhã. Toda primeira semana de cada mês tem oração. E eu fico surpreso, não sei se é surpreso, porque depois de 12 anos no ministério pastoral, muitas coisas já nos surpreendem mais. Mas você chega no domingo, 3 cultos, aqui não tem nem lugar. Aí você chega na oração das 6 da manhã, é só um pedacinho aqui, ó. 40, 30, 50. Alguma coisa está errada. Quer uma senha? Oração. Quer uma senha?
Jejum. Quer uma senha? Votos espirituais ao pastor. Careca. Com voto espiritual. Você precisa entender como acessar o reino do Espírito e andar na presença de Deus. Senão nos tornamos viciados espirituais. Eu vou no monte porque lá no monte vai resolver. Se eu orar lá no monte, irmãos, a oração que você faz no teu quarto tem o mesmo peso da oração do monte. Mas aí a gente quer ir no monte para dizer que a gente é mais espiritual. O problema não é o monte ou o teu quarto, o problema está dentro de nós. É a nossa mudança que precisa acontecer. Porque quem anda na presença não importa o ambiente, a presença está com ele. Mas é mais fácil eu criar muletas espirituais do que começar a mudar. Por isso somos enganados com as aguinhas que vêm do Jordão, com o sal não sei das quantas, com um monte de besterol que tem aí, que não tem fundamento bíblico, altas heresias, e tem gente enchendo a barriga desse povo, porque tem preguiça de ler Bíblia, porque tem preguiça de orar, porque tem preguiça de jejuar. Então eu troco os banquetes da mesa do Senhor pelos manjares do mundo. Eu troco a mesa do banquete, a mesa da presença, a mesa que tem pão e vinho, o corpo e o sangue, pelos manjares do diabo. Eu sou enganado porque quero, porque não sou fundamentado biblicamente. Eu fico preso a um evangelho místico, onde eu preciso de coisas, o copo que derrama a água do poder. Vem aqui que eu vou jogar na tua cabeça. Acabei de ver um aqui agora. Botou a mulher aqui, eu vou passar com a minha sombra aqui. Você vai ser curado, hein? Minha sombra. Ei, evangelho não é show, palco não é picadeiro, altar não é picadeiro. Precisa mudar nossa mente, amadurecer espiritualmente, começar a entender o que é reino de Deus de outra forma. Você tem que buscar. Só que como eu não tenho vontade de buscar, então eu vou em algum lugar que alguém vai falar alguma coisa para mim. Eu quero ouvir alguma coisa que me satisfaz. E os profetas do século 21 geralmente são profetas que satisfazem o ego dos seus ouvintes. Porque quando ele satisfaz o ego do seu ouvinte, ele vai satisfazer o seu bolso. Difícil, né? Ô dona Marta, só para dar trabalho, né? Não se contente com apenas um toque. Pergunta para você: quantos livros você leu de qualidade nesse ano? Não é para concurso, para isso. Livro que te traz profundidade espiritual. Livro bom. Livro que é indicado aqui direto. Quanto de Bíblia você leu esse ano? Isso responde muito sobre vida espiritual. Aí você se contenta com um toque. Aquela palavra, pastor, tem um ano. Fé precisa ser renovada. Precisa haver renovo. Precisa haver renovo. A cura física pode acontecer instantaneamente, mas a cura da alma é processual.
Cura física, seja curado. E sinceramente o nosso maior problema não são curas físicas. Nosso maior problema estão na alma. Olha só, Lucas 23, 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você o quê? Está errado, tá não? Quando o quê? Mas peraí, mas não é Simão aqui, é Pedro, não é não? Está errado, aí. Essas horas aqui ele já era apóstolo. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, olha Pedrão, ó que coisa, ó que linda a retórica. A retórica é linda, mas nós temos que ver a prática. Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Essa é a hora que o líder fica entusiasmado. Vai comigo, está comigo porque deve é. Mas daí Jesus fala assim, ô Pedro, ei Pedro, antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Sabe aquele, estamos juntos, Jesus é nós. Pastorzão, é nós. Depois de um mês, o pastor, deu meu tempo, Deus falou comigo, eu tenho que ir embora. Deu meu tempo aqui, é nós, estamos juntos, deu meu tempo. Sabe, é uma complexidade espiritual. Aqui mostra que Pedro ainda era imaturo e Jesus o confrontou. É um problema da igreja hoje, também não gosta de confronto, só quer que fique passando a mão e massageando o ego. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E você conhece a história. Alguém falou, ei, você andava com ele, eu te vi lá. Eu não conheço, nem sei nem quem é. Ei, você parece um deles. Nada, nunca vi. Você está doida, mulher, está louca? Ei, você fala igual a eles. Não, você está enganado. E a gente encontra na palavra dizendo o seguinte, que quando houve o cantar do galo, Jesus passava, e o olhar de Jesus cruzou com o olhar de Pedro. Sabe aquele negócio? Você acha que o teu pecado Jesus não está vendo? Você acha que o olhar do Senhor não está cruzando com os teus pecados? O olhar dele está sobre todas as coisas. Pedro, quando você se converter, Pedro já tinha visto tanto milagre, Pedro já tinha experimentado tanta coisa. De repente ele fala, eu estou contigo Jesus, é nós, até a morte. Foi um dos primeiros que vazou. Pedro ainda estava tão perdido que ele quis puxar de uma espada para brigar. Porque quando ainda não estamos maduros espiritualmente, buscamos resolver os problemas com recursos naturais. A espada era um recurso natural. Cortar a orelha do soldado, ir para a briga, era um recurso natural. E aquele momento não era uma briga natural, era uma briga espiritual. Só que como Pedro não tinha entendido, ele ninguém vai prender Jesus. Mas ainda bem, né? Graças a Deus,
que tem como sermos restaurados. O Senhor morreu. Depois disso, Pedro estava todo consternado. Jesus morreu. Lá no Evangelho de Marcos, quando as mulheres vão ao túmulo no terceiro dia para verem o corpo, o anjo aparece e fala assim, ó: fala aos discípulos e a Pedro. Que interessante que o único nome citado foi o de Pedro. Fala aos discípulos e a Pedro que o Senhor ressuscitou. E aí teve um dia do concerto. Já no fim da jornada, quando Jesus estava para ser levado aos céus, numa passagem conhecida como uma grande pesca, a pesca dos 153 grandes peixes, o Senhor chega lá, pergunta se tem alguma coisa para comer, e Ele chama Pedro e fala: Pedro, vem cá, senta aqui, Pedro. Pedro, tu me amas? Eu amo. Pedro, tu me amas, Pedro? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu amo. A resposta de Jesus as 3 vezes foi: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Versículo 32. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Tu me ama? Então fortaleça os teus irmãos. Tu me ama? Então fortaleça os teus irmãos. Tu me ama? Então fortaleça os teus irmãos. Esse período de ter negado Jesus até esse gabinete, houve uma maturação espiritual na vida de Pedro. Houve uma mudança, um agir do Senhor. E se ele por 3 vezes negou Jesus, agora por 3 vezes ele faz uma afirmação: eu o amo, eu o amo, eu o amo. A solidez da nossa fé é testada na medida dos desafios que eu suporto. O quanto estou consolidado, solidificado espiritualmente, é na medida dos desafios que eu suporto. Repito, nós não somos meninos mimados que não passam por problemas, passamos. Mas eu tenho que vencer, superar, encarar as dificuldades. Eu não posso ficar, Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Irmão, o teu problema foi você que criou. Para de colocar Deus nisso. Agora é a hora de você amadurecer espiritualmente. Deixar Deus trabalhar dentro do seu coração, da sua alma, das suas emoções. Deixar Deus trabalhar no seu caráter, na sua conduta, para que Ele possa começar a fazer coisas novas na sua vida. Quando o Senhor chega em Pedro e fala: tu me amas, tu me amas, tu me amas, Ele está dizendo: eu quero fazer algo novo, algo novo, algo novo na sua vida. Eu não quero mais que você continue desse jeito. Outra coisa, Pedro, eu não lembro do Pedro que me negou. Eu creio no Pedro que afirma que me ama. O Pedro que está aqui comigo, não é o Pedro que negou. Eu creio e confio nesse Pedro que me ama. Eu confio nessa afirmação, Pedro. Então vá, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. E Pedro sai. E Pedro começa a curar. Uma multidão começa a se converter. Pedro começa a batizar e se torna o grande expoente do início da igreja primitiva. A saída de Pedro foi Jesus. Jesus é a saída. Tu me amas, amo.
Se você amar Jesus, se você amar o Senhor, você vai encontrar todas as saídas que você precisa. Tudo começa no amor ao Senhor. No mundo existem muitas ofertas, mas nada é melhor do que os planos de Jesus para nós. Tem muita oferta, tem muita coisa que aparece. Eu sempre falo, não confunda proposta com propósito. Proposta pode não ter propósito. Pode ser uma proposta, e ela pode ser lucrativa, ela pode parecer boa, mas ela não está no propósito, então não é boa para mim. Ela pode ser boa para outra pessoa, mas para mim não, porque eu tenho um propósito. E a gente tem que entender isso. Se eu estou andando em cima de propostas do mundo, ou dentro dos propósitos do céu. Aonde você está? Aonde você está andando? Cuidado com aquilo que aparece pintado como algo muito lindo na sua vida, e pode estar trazendo profundos prejuízos a você. Ande na presença com integridade, como o Senhor disse a Abraão. Eu caminho para o final. Assim que comeu o pão, João 13:30. Assim que comeu o pão, Judas. Aqui é um problema. Judas estava na presença. Judas estava na mesa. Judas estava na última ceia. Mas a palavra diz que ele saiu. Não saia da presença. Não saia do propósito. Não saia da direção que Deus tem dado à sua vida. Judas estava na mesa, tomando ceia. Judas viu tantos milagres, mas Judas saiu. Você saiu? Em algum momento você saiu? Judas saiu. Saiu para entregar Jesus. Quando o Senhor estava no Getsemane, Judas chegou com uma turba de soldados. E turba quer dizer que eram 600 soldados. Parecia que Jesus era muito perigoso. O Senhor olhou para Judas e falou: o que queres, amigo? E Judas deu um beijo na sua face. E a partir daquele momento, Jesus foi preso e levado para a cruz. Não saia da onde Jesus te plantou. Não saia da onde Jesus te colocou. Uma coisa é certa: o coração de Judas nunca esteve com Jesus. Porque às vezes estamos com o corpo presente, mas o coração não está. Você está num culto a Deus, mas o teu coração está em Deus. Você não está num culto ao Senhor, mas a tua vida é do Senhor. Se mantenha na presença. Se mantenha na presença, porque na presença você vai encontrar toda a saída que você precisa. Nesse fim de semana, nós tivemos a conferência Família para Sempre. Foi extraordinário o que Jesus fez aqui, sexta e sábado.
Eu muito insisti para vocês. Tinha muita gente, igreja lotada, mas a maioria eu sei que não veio. E nós, nessa conferência, lançamos o novo slogan da Base Church. Eu quero que você solte o vídeo, por favor, eu vou concluir a mensagem. Está tudo dentro da mensagem. Em um mundo de ruídos e distâncias, onde o tempo parece correr sem parar, existe um lugar onde o coração encontra repouso, onde o solitário é acolhido e passa a habitar em família, a família na fé. Porque Jesus, em sua infinita bondade, fez a família o porto seguro para cada pessoa. A família é o projeto eterno, concebido desde o princípio, não apenas um laço de sangue ou um elo passageiro que nos une apenas nessa vida, mas a união de propósitos que se estendem para a eternidade. Nascemos em uma família biológica, mas ela é temporária, um vínculo para essa jornada na Terra, e é por isso que também somos chamados a viver em unidade de fé e propósito com a família espiritual. A família que durará para sempre no céu, com Jesus. É uma promessa de Deus, uma obra que Ele mesmo escreveu para durar além do tempo. Família é para sempre. Em cada geração que se levanta, em cada história compartilhada, há um propósito que ressoa pela eternidade. Gerações que se conectam, legados que se constroem, um ciclo de amor e fé que jamais se rompe. Porque juntos somos mais do que o presente, somos a herança do passado e a esperança do futuro. Unidos, formamos um propósito para a eternidade. Somos a Base Church, uma família para sempre. Agora, como igreja, é Base Church, uma família para sempre. Estaremos juntos até a eternidade. Porque não tem como eu pertencer à família da fé temporariamente. Não tem como eu ser de Jesus só uma temporada. Eu sou dele para sempre, até a eternidade. Sempre estarei com ele. E ontem eu ministrei essa palavra. Não é essa que eu preguei agora. A palavra que eu vou falar contigo agora. E eu só vou com o encerramento dela. Onde o Senhor me colocou no coração quando eu estava na semana passada na minha sala. Deus começou a ministrar tão forte ao meu coração, eu comecei a chorar e Deus falando. E eu comecei a escrever. Meu querido diário. E eu escrevi esse texto relatando a história de Jesus, como Jesus estivesse relatando a sua caminhada. E eu gostaria de compartilhar com você para a gente fechar essa mensagem. Meu querido diário. Fui concebido pelo Espírito Santo. E minha mãe era virgem. Fui levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias fui tentado, sem nada comer. Curei muitas pessoas. Escolhi 12 apóstolos. Um deles me traiu. Fiz muitos milagres. Até pães e peixes eu multipliquei. Enfrentei os doutores da lei. Pensa numas discussões desgastantes. Eu ensinei o povo. Para isso usei muitas parábolas. Lembram do traidor? Me entregou com um beijo. Um discípulo me negou, o Pedro. Mas era um cara legal. Ainda estava aprendendo a dominar as emoções. Fui preso. E apanhei bastante. O povo poderia ter me libertado, mas preferiu soltar um homicida.
Barrabás. Eu entendo, pois havia um propósito maior. Fui para a cruz com 2 ladrões ao meu lado. Um era debochado, o outro está aqui comigo. Eu morri, eu ressuscitei, eu venci e vocês venceram comigo. Deixei meu amigo Espírito Santo para cuidar de vocês. Logo estarei de volta. Só estou aguardando meu Pai autorizar. Criem expectativas. Quando menos esperarem, eu apareço por aí. Afinal, somos uma família para sempre.